Olá, começa agora Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV e hoje nós temos, além do Dr. Roberto Deves, médico psicólogo, constelador, facilitador de diversos cursos, treinamentos, nós temos também um convidado aqui de São Paulo, da capital, que é o Dr. Sérgio Lima, que é psiquiatra, que entre suas especialidades, mestrados e tudo mais, trabalha também com musicoterapia, que é uma coisa que é bastante interessante, a gente vai abordar um pouquinho no programa de hoje. E aí, vamos começar o programa falando um pouquinho sobre essa questão do comportamento. Roberto, obrigado pela sua presença aqui. É um prazer. Dr. Sérgio. Obrigado pelo convite. Para quem não vê os bastidores, a gente está aqui, como sempre, gravando na de casa, mas dessa vez num cenário bem novo, porque a gente nem inaugurou ainda, vai estrear para o público dia 12 de julho, a mostra de casa, com cenários maravilhosos. A gente está aqui num Invadindo, porque ainda não está aberto para o público, mas a gente meio que quebrou o lacre para poder estar aqui falando com vocês no programa. E o Sérgio, descendo de São Paulo, hoje está um dia chuvoso, né? A gente vai no ar no final de semana, mas muito provavelmente a gente já também prenuncia um final de semana com bastante frio, porque a previsão tá né, dizendo que deve chegar aí a 12 graus. Se realmente isso acontecer, você deve estar assistindo esse programa embaixo do cobertor, porque está frio e realmente deu uma virada no tempo. Sérgio, obrigado também pela sua presença aqui, participação no programa. Eu queria já começar falando sobre essa especialidade, né, que você, além de atuar, né, com clínica e com diversos segmentos, você tem uma especialidade na musicoterapia. E a gente sempre fala um pouquinho no programa sobre essa questão da inteligência emocional, das várias nuances, né, desses cruzamentos que existem e também das técnicas que vão sendo trazidas, né. Um tempo atrás a gente falou sobre MDR e alguns programas a gente trouxe alguns grandes nomes internacionais do MDR. E eu consideraria a musicoterapia, embora já bem consolidada, como, vamos dizer assim, entre aspas mesmo, uma alternativa bastante saudável ou bastante rica para poder atender pessoas que têm alguns problemas, algumas dificuldades, principalmente em relação às questões mentais. Uma coisa que me atrai, assim, até já cheguei a ler uns artigos, a gente teve na Unisanta uma vez um colega que fez doutorado nessa área, na área de cinema, mas voltado à trilha. E que existem determinadas músicas, por exemplo, que servem para acalmar, outras trilhas que servem, por exemplo, para acelerar. Isso confere mesmo? Deve ter a ver com áreas em que são estimuladas cerebralmente, né? Provavelmente, né? O que a gente percebe é que algumas músicas clássicas elas têm mesmo esse poder calmante. Isso que eu descrevi antes em relação aos autistas foi de músicas clássicas em específico. Então, provável que isso aconteça, né? Poderia falar um pouco também, não sei se você já viu, né? Algumas fotografias que foram feitas por um cientista japonês em relação à água. A água já. Então, a água, ouvindo uma determinada canção, né, uma determinada música clássica, ela tem uma conformidade X. Né? E no caso de vamos dizer assim, uma música heavy metal, né, que é um sucesso entre os jovens, né, os não tão jovens também, ela organiza-se de um jeito bem diferente. Né? Então, como a gente é 70%, 80% de água, né? Então é bem provável que isso também interfira na nossa música interna por conta da nossa água. Né? Então, porque aí vai afetar endócrino, exatamente, né? Uma série de coisas, né? Não só tá falando só de mente. Roberto, a gente que trabalha muito essa questão da ansiedade, a música é um elemento importantíssimo, né? Eu particularmente, quando as pessoas me veem, normalmente, ou o Zé Maria mesmo, que a gente faz marca pessoal, a galera já toca N, assim, sabe? Já me vê, já ouve N automaticamente de tanto que a gente coloca nos treinamentos, né? Sim. Como que você vê essa questão de conexões, né, mesmo? Tanto de música como de ambiente, porque a gente fala de ligação da música, mas também existem outros aspectos que ligam. A gente chama de âncoras, né? Quando você cria uma trilha sonora ou tem uma música, né, como foi falado, que toca o emocional e aquilo traz o imprint, cria uma memória.
não é? E essa memória você pode evocá-la, a gente sabe que através de uma parte da experiência você evoca toda a experiência. Então, você é um especialista nisso, né? Você trabalha com música também, e nos treinamentos, quando você utiliza certos tipos de música, a gente sabe que aquilo traz um sentimento, traz um preparo, um estado adequado para aquilo que você quer. E o pessoal do cinema, de TV, sabe muito bem disso, porque em cada trecho de uma novela ou de um filme, traz a música adequada que a pessoa vai entrar naquele clima, gera um estado, não é? E isso está em todo o corpo, né? Eu acredito que a memória não está somente em algumas áreas do cérebro, porque foi comentado sobre o Alzheimer, né? Quando você tem destruição, tem as placas, amiloides e tal, e você destrói certas áreas e conexões cerebrais, e mesmo assim a pessoa às vezes entra, né, em contato com algo que ela traz de algum lugar, às vezes ela está lúcida um pouco, às vezes ela não está, e em algum momento traz, né, uma memória, e a música traz muito isso, ela consegue fazer com que a gente relembre. Por quê? Porque ela faz a associação das emoções com o som. Então, cada um tem suas músicas de preferência, aquelas que tocaram a gente em certos momentos da vida, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. E a gente sabe da utilização da música e do som em diversos tipos, inclusive de terapia. A musicoterapia é uma das 29 práticas integrativas, não é, do Ministério da Saúde também, e tem um efeito potentíssimo. E eu, por exemplo, eu trabalho com meditação, então levo as pessoas em muitos tipos de meditação. Nós temos meditações ativas e passivas, e as mais fortes são aquelas que a gente usa o som, né? Então, às vezes você faz a pessoa vibrar um som, uma palavra, né? Om, a, ou paz, o que quer que seja, porque o som, ele vibra e ele toca a matéria também. Eu estava outro dia assistindo um documentário relacionado à mecânica quântica, então eles falando dos sentidos. Parece até que o olfato, que a gente sempre associou a algo físico, ele tem também um padrão vibratório, né? Então, a gente, por exemplo, você cheira alguma substância e você imagina que ela é uma coisa, mas ela é outra. Por quê? Então, se fosse somente pela teoria química, fisiológica do encaixe da molécula com o receptor, você não teria isso. Mas a gente sabe que é como se o nariz também ouvisse a vibração, porque ao mesmo tempo você trabalha a matéria e a energia, a onda e a partícula, né? Então, tem muitas coisas que a gente está conhecendo agora, que a ciência vem trazendo, e a vibração, o som e a música tem esse efeito de tocar o corpo, né, e a emoção e evocar sentimentos diversos. Então, fantástico aquele que pode usar, né, como o colega, né, no atendimento psiquiátrico, a música para trazer o melhor das pessoas. Sim, agora uma coisa que queria colocar para vocês dois, assim, que entra um pouco na questão cultural, né? Assim, a gente vivia sei lá, durante muitas décadas ouvindo MPB, e MPB era uma coisa muito tranquila. E de repente a gente hoje está na época dos adolescentes, eu que dou aula na faculdade assim para primeiros anos de faculdade, já pego 17, 18 anos, aquele menino ouvindo rap, ouvindo umas coisas bem complicadas assim, né? Não vou entrar aqui no gosto musical, porque não é falar que um é melhor que o outro e tal, mas não há dúvida que hoje em dia as músicas que muitas pessoas, principalmente os jovens, ouvem, são bem diferentes, por exemplo, do que os jovens ouviam antigamente. A gente pode dizer assim, fazer essa conexão, por exemplo, dos aspectos culturais, que de repente essas novas gerações, por ouvirem músicas de repente mais agitadas ou talvez mais agressivas, como é o próprio caso do rap, gera também, acaba de certa forma influenciando na violência naquele grupo. A gente tem como fazer essa conexão, ou eu estou viajando muito? Eu acho que é um epifenômeno, é um sintoma dessa situação que você está descrevendo, né? Então, a escolha por músicas mais agitadas, né, e isso ter sucesso, tem muito a ver com isso, né? Eu acho que, de certa forma, a geração dos pais permitiram que isso acontecesse, né? Eu vejo pela minha filha, ela tem 19 anos, ela ouve muito MPB, mas ouve também esse tipo de música que você estava descrevendo antes, né? E eu percebo que quando ela está um pouco mais agitada, é exatamente quando ela começa a ouvir muito desse tipo de música, né? Então, eu acho que é um epifenômeno, é uma realidade que a gente não pode dizer, não, isso causou isso, né? São realidades que estão interligadas, né? E eu acho que é importante, né, como família,
como pais e tal, é você trazer também as suas músicas, né, para a história dos seus filhos, né, que eu acho que às vezes é difícil, né, por causa desse confronto de gerações que acontece sempre. Não, o pai gosta de ficar ouvindo Roberto Carlos, não sei o quê, né, mas mostrar que a música do Roberto Carlos também tem muito valor, né, que eu acho que isso às vezes é difícil para os pais. Eu vejo atendo muito adolescente, muito família de adolescente que fala disso. Eu não consigo ouvir as músicas dele, ele não consegue ouvir as minhas. Eu falei, isso é também um exercício, né? Vai no carro, vamos fazer uma playlist aí, uma música sua, uma música minha, uma música do outro, sabe? Assim, essa possibilidade. Até serve de forma como uma integração também. Exatamente. Né? Porque assim, se eu não consigo ouvir a música do meu filho, ou meu filho não consegue ouvir a minha, de certa forma... Perdeu o diálogo. Um distanciamento também. Exatamente, né? você perde o diálogo. Uma forma de diálogo quando, por exemplo, pai e filho ouvem jazz, ou então ouvem um MPB, ou ouvem um MC, né? Por exemplo, exatamente. Rap, alguma coisa assim. Exatamente. Eu acho que agora com os streamings é uma coisa interessante de ficar ouvindo as músicas que acabaram de lançar de repente, ou um músico que você nunca tinha ouvido, né? Que de repente você tem acesso a partir desses streamings, né? Esses lugares onde você pode baixar na rede, né, a música. O que eu gostei do que o colega comentou aqui sobre a questão da trilha sonora, né? Isso, o cinema faz muito isso, né? E eu soube de experimentos no cinema, que eu gosto muito de cinema também, usando o olfato, inclusive, né? Exatamente para pegar isso que você estava comentando, né? Quer dizer, o olfato é talvez os nossos sentidos mais ligados ao cérebro, no sentido que você só tem um neurônio, o olfato, né? Não sei se muitos já tinham parado para pensar nisso, mas é o único neurônio que sente e que manda para o seu cérebro. Então, talvez até por isso que há dificuldade de decodificar às vezes. Vai para o sistema límbico. Isso já vai para o sistema límbico. Então é uma questão de relação de prazer ou desprazer, né? Que eu acho que é muito que está acontecendo com esse tipo de música, né? Então assim, eu ouço uma vez, se não me causa prazer, então não quero ouvir de novo. E que a nossa geração, né? Nós estamos com idades parecidas, a gente tinha um pouco de possibilidade de reouvir, né? Não gostou da música que o Caetano Veloso lançou, mas você ia ouvir de novo, você ia ouvir mais uma terceira vez, né? E de repente você ia vendo que tinha né, bom gosto na composição do Caetano Veloso daquela terceira ou quarta vez que você ouviu a música, né? Agora eu quero provocar um pouco o Roberto, que assim, sempre a gente, lógico, Roberto como é um dos apresentadores do programa, sempre brinco, né? Porque independente de ser médico, psicólogo, ele hoje está trabalhando muito fortemente essa questão da constelação, consciência sistêmica, né? Claro, e realmente a gente tem visto, né, a evolução e os resultados disso. E aí, Roberto, queria trazer uma questão um pouco polêmica, porque por exemplo, a gente fala da memória epigenética, seria, né? E aí entra a questão da música. Por exemplo, eu ouço uma música que eu gosto, nunca tinha ouvido, mas que era a música favorita do meu avô. E eu nunca soube que o meu avô ouvia essa música. E aí, de repente, eu ouvi a música e falei, nossa, demais essa música. Aí minha mãe vai lá e fala assim, nossa, essa música era a música que teu avô ouvia. E meu avô faleceu antes de eu nascer. Existe uma explicação. A gente vai para o caso da espiritualidade, ou do ponto de vista biológico, tem como trazer essas memórias também auditivas? Eu acho que sempre há várias explicações possíveis. Até essa questão tem a ver com o que estava sendo falado anteriormente, porque a música ela não é somente som. Quando você tem uma música, uma trilha, enfim, você traz uma mensagem que está naquela música. Então, as palavras, as frases, a mensagem que aquela música traz junto com o som gera o efeito do todo, não é? Então, socialmente, culturalmente, o que vem acontecendo no mundo e com os jovens vai se traduzir no efeito do tipo de música que eles vão ouvir. Não somente uma música mais agitada, agressiva, na questão da sonoridade, né? Mas como também que mensagem que essa música traz, né? Então, ela fala de quê? Fala de violência, fala de sexo, fala de agressividade e vem junto com um som, com um tipo específico de som. Então isso é que gera a música como um todo. Então a mensagem da música hoje é diferente da música que se ouvia antigamente, porque o momento social e cultural também era outro. E essa questão do gosto musical, então como a gente estuda muito essa questão da herança transgeracional, as mensagens que vêm do sistema familiar, a música também é uma delas, né? Sempre se valorizou demais a música, as trilhas,
óperas, então, né, sempre houve a música como algo que acompanhou as pessoas e as famílias, e como nós herdamos memórias que nós nem conhecemos em relação a situações, traumas, herança transgeracional de traumas, a gente trabalha com isso no EMDR, nas próprias constelações familiares, também a música é um instrumento que vem epigeneticamente sendo transmitido através das gerações, então muitas vezes isso pode acontecer, de você ter um gosto e falar, nossa, me afino com essa música, com esse som ou com esse autor, e descobrir que ela teve presente em algum momento da história da sua família, porque a gente herda inúmeros acontecimentos, né? Histórias, fatos, gostos, não é? Aversões, medos, e a música ela vem acompanhando junto. A música é algo que, como foi falado, né? Ela toca direto a emoção, e a gente cria essa associação. Então eu tenho certeza, não vou saber te dizer quais explicações estão por trás. Eu acredito que a herança transgeracional e a herança epigenética, as modificações epigenéticas, talvez a questão espiritual também, porque é algo que eu também entendo como super válido, não é? Então sempre existem várias explicações para o mesmo fenômeno. Legal. Olha, eu vou fazer o seguinte, como sempre, né, a gente vai desenrolando o programa e já está na hora do intervalo. Eu vou fazer um break rapidinho aqui na Santa Cecília TV e a gente volta já já com Pessoas de Valor. Eu conheci o Marca através da rede social. Alguns amigos compartilharam e indicaram e tal. Quando eu vi a hashtag desenvolvimento humano, me chamou muita atenção, já que eu tenho muito interesse, né, em buscar o meu desenvolvimento, em extrair o melhor de mim. E participei desse treinamento fantástico, né, uma experiência profunda e bem especial. Recomendo muito, é muito individual, é um momento único. E é onde você tem a oportunidade de enfrentar, né, seus monstros e despir, né, de todas as máscaras que a sociedade coloca para você, seus familiares, seus amigos, até você mesmo, né, para fugir da realidade. E é intenso demais, mas acho que é um processo essencial na caminhada de todo ser humano. Estamos de volta com Pessoas de Valor e você já sabe, esse programa e os anteriores você encontra lá no site pessoasdevalor.com.br ou no santaportal.com.br. Hoje a gente está aqui com o Sérgio Lima, psiquiatra, né, especialista em musicoterapia, com mestrado, um monte de especializações, e o Roberto Debski, médico e psicólogo, que também é apresentador do programa, e a gente está aqui meio que voltando às origens, né? Muitas pessoas, né, falam, poxa, musicoterapia e tal. Na prática, existem alguns aspectos relacionados à música que criam ambientes. Eu sempre gosto de pensar que quando a gente vai fazer uma meditação, tem uma música para meditação. Quando você quer, sei lá, alavancar um pouco o estado emocional. E aí a gente está falando um pouquinho aqui, a gente falou de neurônio e tal, e de sistema límbico, né? A gente está vivendo um momento que percebe-se uma certa divisão, principalmente no Brasil, assim, uma briga, uma loucura, e ao mesmo tempo, com o crescimento das redes sociais, a gente tem conflitos, assim, homéricos, né? Então, assim, era o amigo que era ex-amigo, né? Porque era amigo, porque um virou de esquerda, outro virou de direita, essa coisa toda. E a gente está vivendo, não sei, a percepção minha, eu queria ouvir um pouco a tua percepção, sobre essa questão das emoções. Parece que a gente está vivendo um momento de baixa resiliência, assim, parece que as pessoas estão ficando mais doentes mentalmente ou emocionalmente mais rápido. Não sei, eu tô com uma sensação, eu ando por aí, e aí como eu tô no ambiente universitário, tem muitos alunos, assim, a percepção que tá, e já ouvi até a geração mimimi, não é disso que a gente está falando, a gente está numa discussão, né, mais elevada do que a geração mimimi, mas a percepção que tem, assim, que a quantidade de alunos que saíram das salas de aula recentemente por problemas ou de depressão, inclusive com alguns com quadro mais grave, com tentativa de suicídio e tal, me vem uma percepção de que ou as pessoas estão falando mais sobre isso,
ou esse quadro está aumentando? Qual é a tua percepção em relação a isso, até como psiquiatra? Né? Então, geralmente, né, discutido, né, do ponto de vista da psicanálise, que em momentos de situações econômicas difíceis, né, ou políticas, né, há um adoecimento maior. Né? Então, isso justificaria, por exemplo, que determinadas comunidades mais pobres tenha mais índice de esquizofrenias graves, quadros psiquiátricos em geral mais graves. Né? E eu tenho percebido isso também, que você estava chamando a atenção. Eu tenho visto os adolescentes adoecendo, né? E aquela frase máxima lá do Renato Russo, né? Há tempos que são os jovens que adoecem, e está assim mesmo. Né? Então, eu tenho visto muito uma tendência do jovem hoje adoecendo e às vezes até se matando. Né? O índice de suicídio tem aumentado. Né? E isso é uma coisa que nos perturba e nos preocupa, né? Chegou uma vez, eu tenho uma clínica de internação e chegou um período que a gente só tinha né, assim, adolescentes, ou por volta da adolescência, assim. Foi bem um período que aconteceu de um grande colégio em São Paulo que teve 2 suicídios seguidos, né, de adolescentes, e a gente estava com, sei lá, de 10 pacientes, 8 adolescentes. Então isso chama muito a atenção, né, nesse momento. Porque só vai internar pacientes muito graves, né? E era o caso mesmo, eles estavam internados por isso. Então, Sérgio, mas aí deixa eu completar, porque a gente, para abrir um pouco a discussão. Aí quando a gente pega dentro disso, a gente está falando de cenários, né? Seria pensar na macroeconomia ou macropolítica, né? Digamos, relacionados ao meio ambiente. Sim. Então, assim, poxa, a gente vive um momento de conflitos, questão econômica, questão política. A gente pode dizer, então, que assim, esses fatores ambientais acabam impactando mais nessa relação emocional. Assim, em outras palavras, o jovem de hoje ele é tão resiliente como a nossa geração, não teve essa mudança. O que acontece é que hoje o momento é mais difícil do que na nossa época, por exemplo. Eu penso que sim, pode ser que seja pessimismo meu, mas vejo um momento muito delicado, e isso que você falou da polarização, que levando inclusive a rupturas de amizades, de relacionamentos familiares, inclusive. As pessoas acabam perdendo um pouco a referência, talvez, né? Porque um distanciamento, às vezes, das próprias famílias, né? Entre pais e filhos. Então, eu, por exemplo, quando tinha algum conflito externo, de repente eu tinha meus pais para recorrer. Hoje a gente percebe um pouco o distanciamento, né? Exatamente. Não, vai falar só bobagem para mim, não vou nem ouvir meu pai. Pô, o que é isso, né? Quer dizer, é uma falta de respeito que eu acho que está muito grande, né? É óbvio que nossos pais falavam isso da gente também. Sim. Só que a tendência que eu tenho visto é de uma exacerbação disso, e daí um adoecimento maior, né? Porque âncoras, né? São âncoras, não no sentido do que estava sendo discutido antes, mas âncoras no sentido da gente saber, né? Ter referências, né? Então, o que seu pai diz para você, por mais que você, né, critique, ache que não vale a pena, você tem que manter na sua cabeça, porque é um respeito a essa pessoa. E eu tenho visto, né, também na nossa clínica, muito borderlines, né? Então, eu meio brinco assim com os amigos ou com o pessoal que está trabalhando comigo, que a gente está vivendo uma sociedade meio borderline, assim, né? O borderline, qual é a característica do transtorno borderline? É uma incapacidade de lidar com a frustração. Então, eu estou vendo uma vida, né, que as pessoas estão muito incapazes de lidar com a frustração. E daí eu acho que a música tem um papel importante, né? Há pouco você estava falando que a nossa geração ouvia MPB, era uma musiquinha mais calma, era uma bossa nova. Eu faço parte desse movimento que a gente pode chamar de música popular brasileira, né? Porque sou músico também, já organizei um CD, e eu vejo que os adolescentes ou os jovens que conseguem ouvir um pouco mais e ver o valor nessa música popular brasileira, que não acabou, porque Caetano envelheceu, Gil também, não, ela existe, tem grandes talentos musicais naquilo que a gente poderia chamar de música popular brasileira, mas que não está tendo acesso à divulgação como teve Caetano e Gil via a mídia global, né, nacional, que teve na época, né? Então acho que é uma perda nesse aspecto, né? Só enfatizar a música mais agitada, né? Que vai encher, né, lugares de 2.000, 3.000 pessoas, e se esquecendo dos lugares pequenos, né? Que Chico Buarque, Caetano Veloso não começou com 2.000 pessoas para ver, eles começaram com 40, 50, 60, né? Mas, por exemplo, uma cidade como São Paulo, a gente vê muito
poucos lugares que tenha 80, 100 lugares, né, para você ouvir uma música, para você fluir. Né? Exatamente. Então, isso foi sendo morto, né, de alguma forma, e os produtores enfatizando esses músicos que levam 2.000, 3.000 pessoas, que de repente lançam um sucesso, mas daqui a pouco some, né, porque não tem consistência musical para se manter nessa... Né, e acho que nesse sentido, a nossa cultura musical, que é um país que tem uma tradição de cultura musical, está se perdendo, está perdendo o amor a si próprio, né, o amor a essa música que sempre foi muito diferenciada. Falam-se de que as grandes bandas no mundo, né, sempre tem um músico brasileiro, porque é um cara mais criativo, é um cara que percebe, né? Assim como os times de futebol gostam de jogadores brasileiros, porque vai dar aquele drible que ninguém pensou em dar, né? Como a gente conseguiu aí no jogo recente com a Argentina, um drible, um passe e conseguimos fazer o gol. Quer dizer, a música tem essa potencialidade e eu acho que está morrendo porque está pegando essa coisa da produção em massa, né? Em massa para grandes shows, né? Eu traria uma visão também complementar, que é a seguinte: a questão que foi falada das famílias, né? Hoje em dia a gente tem relacionamentos familiares que estão muito diferentes de antigamente. Isso tem a ver com as leis sistêmicas mesmo, que a gente sempre estuda, e um ponto específico que foi colocado aqui é a questão da hierarquia. Então a gente não tem mais um segmento, vamos dizer, uma vivência saudável da hierarquia nas famílias. Hoje os pais atuais de jovens parece que perderam um pouco o parâmetro. Então se coloca os jovens num ponto muito central no sistema, muito endeusados, os pais não estão dando o que os filhos necessitam. Os pais, qual é a função dos pais? É educar e dar o que os filhos precisam, não o que eles querem. Então está se fazendo muito para dar tudo o que os filhos querem e deixa de se dar o que eles precisam. Então se você não der limite para os filhos, se você não ensinar responsabilidade para os filhos, você vai criar jovens que não têm resiliência e não vão tolerar as frustrações, como foi falado. Então, um jovem que não tolera as frustrações vai ser um adulto sem resiliência e que vai ter problemas. Então, os relacionamentos que não estão saudáveis na família, em relação a pais e filhos, porque os pais também não se colocam no seu lugar hierarquicamente de superiores, mas não no sentido de melhor, porque são pais, eles devem cumprir a sua função enquanto função materna e paterna, que inclusive é temporária, de educar e criar esse jovem para que ele esteja preparado aí para a sua vida. E isso falta demais. E aí se cria um jovem que não tolera nenhuma frustração, porque onde ele tinha que aprender frustração não foi ensinado, onde é que o jovem vai aprender a ser frustrado, se não em casa? Se a gente fosse ligar, por exemplo, aqui o telespectador gosta, quando eu faço esse exercício, de ligar as duas formas de olhar, né, dos dois olhares de vocês, a gente poderia dizer que um pouco relacionado a essa questão econômica, a questão política, onde os pais de repente precisaram sair muito mais tempo de casa do que, por exemplo, nas gerações anteriores, porque eu, por exemplo, eu tinha minha mãe que parou de trabalhar para poder me educar, então aí existia uma questão de respeito e hierarquia, talvez diferenciada. Hoje, por essa necessidade, até por conta de crise econômica e o estresse e o consumo dos pais muito maior no meio externo do que dentro de casa, acaba de certa forma também alimentando um pouco essa coisa dos filhos, né? Porque uma vez a gente até falou num programa que essa questão da compensação, eu trabalho o dia inteiro, aí eu chego em casa, eu sempre trago presente para Maria Clara. Aí eu já chego a Maria Clara, presente papai, presente. Por quê? Porque eu já fico achando que eu estou em falta com ela. Isso é culpa, né? Eu sinto uma culpa. Porque de repente eu estou trabalhando muito. E por que eu estou trabalhando muito? Porque de repente a economia pede que você trabalhe hoje muito mais do que em outras épocas, tá? Na crise a gente trabalha muito mais. Então se fosse somar as duas frentes de vocês, eu diria que elas se completam, né? Sim, sim. Porque uma coisa acaba remetendo a outra. Como eu falei antes, né, os psicanalistas que de alguma forma tentaram compreender o que aconteceu na Alemanha nazista, né, eles discutiram exatamente isso. Quanto a questão econômica é fundamental na articulação do amor na família, né, porque é isso que você está falando. O cara que está trabalhando demais, ele está dedicando o amor dele aonde? No trabalho, né, e está pouco dando amor para seus filhos. E aí, né? para compensar, traz coisas que o dinheiro pode comprar só por que, conta desse amor distorcido. Né? Pois é, só que não é amor, né? Se parar para ver, né? Sim. É uma compensação, uma culpa, né? Quer dizer,
é algo que de alguma maneira não está harmônico, né? E não tá dando certo com os nossos filhos, né? Então acho que isso que você falou de poder se dedicar à família, eu acho que é uma coisa importante, mas muito pouco valorizada ainda hoje, né? E às vezes eu falo disso, né, nos atendimentos de adolescentes, né? Falo para o pai, poxa, mas você precisa criar uma rotina de sair com seu filho uma vez por semana. Algo básico, né? Algo simples. Que é o tempo, mas também tem tempo de qualidade e o tempo mínimo. Mas hoje, às vezes, as famílias estão juntas, mas cada um está na sua rede social. E aí você não tem a interação, então já tem pouco tempo e as pessoas se comportam dessa maneira, então você não cria os vínculos, não aprofunda os vínculos da maneira como poderia e deveria fazer. Exatamente. Perfeito. Gente, o programa está chegando ao final. Já explodiu um pouquinho o horário. Ainda bem que tem edição, né? Que aí a gente corta uma coisa que aqui, como eu falei, né? A gente está no meio da instalação da mostra de casa, então provavelmente os telespectadores vão mandar e-mail lá falando, poxa, eu escutei uma batição, uma furadeira, uma coisa assim. O que não for cortado na edição fica na conta da mostra de casa, que a partir do dia 12 de julho vai estar aberto ao público e está sensacional, com ambientes maravilhosos. Então, Pessoas de Valor fica por aqui. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Roberto. E a gente volta na semana que vem com mais um programa.